Eu arrisco dizer que esse vídeo aqui é o vídeo mais completo do YouTube sobre Perfect. Se você duvida, fica até o final que eu vou te pegar no colo e vou te levar até você entender tudo sobre esse assunto. Se você duvida, vem comigo. Fala galera, eu sou o Rodrigo do canal Dodge para Brasileiros e no vídeo de hoje eu me esforcei para trazer todo o conteúdo que existe sobre esse assunto, sobre Perfect. E você vai ver que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas você vai tirar todas as suas dúvidas. Tudo que existe sobre esse assunto vai estar aqui, então você vai aprender como conjugar, como saber se é Haber no Design, como que faz a estrutura, tudinho vai estar tintim por tintim aqui explicadinho, tá legal? Então vamos começar aqui com a minha tela, com a estrutura do Perfect, tá bom? A gente vai começar com a estrutura. E gente, olha só, a gente precisa ou do verbo haben ou do verbo sein para fazer o perfect, o passado em alemão, tá? E eu vou explicar, calma, fica aí que até o final do vídeo você vai saber tudo, Então, fica aí. O verbo haben ou o verbo sein conjugado, tá bom? Mais o Partizip 2. O que é isso, Rodrigo? Eu vou explicar. Então, veja aqui o exemplo, ó. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. E Maria ist ins Kino gegangen. Maria ist ins Kino gegangen. Na primeira frase, eu tenho o verbo haben, conjugado aqui na posição que o verbo está, normalmente, né? Essa posição 2. E o outro verbo está no final. O verbo principal, o verbo que dá o sentido na frase, ele está no final sempre. E ele não muda. Ele vai ser sempre, isso daí, gemacht, no caso, vai ser sempre gemacht. Se eu falo a mesma frase, só que com ele, se eu mudo aqui para ele, ó, hat, eu mudo só o T, tá vendo? Hat die Hausaufgabe gemacht. Ele fez o dever de casa, está no passado, o perfect é o passado. Então, ele fez o dever de casa, hat die Hausaufgabe gemacht. Olha a frase da Maria. Maria ist ins Kino gegangen. Não é com haben. E a gente vai entender tudo isso, tá? A gente vai entender por que um é com haben, por que o outro é com sein. Se você acha que já sabe tudo sobre isso, fica aí que você vai ter coisas que vão explodir sua cabeça hoje também. Então, olha só. Como eu faço o Partizip 2? Né? Então, eu falei que a gente precisa do haben e do sein, mais o Partizip 2, que é essa forma do verbo aqui, ó. Tá bom? E agora, como que eu faço isso? Eu dividi essa explicação em 6 partes. 6 partes, tá? A parte 1 a gente vai falar sobre os verbos regulares. A parte 2 sobre os irregulares. A parte 3 sobre os verbos separáveis. Depois os verbos que terminam com iren. Depois os verbos com prefixos que não separam. Se você não sabe o que é isso, tá tudo em chinês. Não, tá em alemão, né? Você vai entender, cara. Você vai entender aqui. E verbos mistos, misverbos. Eu vou te explicar um por um para você saber tudo. Tá tudo aqui, galera. Tá tudo aqui. Então, ó. Montando o Partizip 2, parte 1. Verbos regulares. Como é que a gente monta, então, o verbo regular no passado? Vamos pegar de exemplo o verbo machen, que a gente já colocou ali, tá? O verbo machen, ele é um verbo regular. Já no presente ele é regular, no imperfect ele continua regular, tá? Às vezes ele muda, você vai ver isso também. Mas você sabe achar a raiz do verbo, não sabe? Você não sabe? Lembra do presente? Vou te lembrar aqui rapidinho. É só você tirar o EN. Tira o EN do final e aí você tem ali a raiz do verbo. Nesse caso aqui, mar. Mar, tá bom? Então, mar é a raiz. O que você faz agora? Você coloca um G na frente e um T no final. Os verbos regulares são assim. Um G na frente e um T no final. Beleza? Então, por exemplo, ich habe die Hausaufgaben gemacht. É o mesmo exemplo, mas tudo bem, né? Ich habe die Hausaufgaben gemacht. Boa. Outro exemplo. Vamos pegar aqui o verbo leben. Leben significa viver, né? Morar. Então, qual é a raiz? Leben, tira o EN, vai ter leb. Leb, tá? Coloca o G na frente e o T no final. Gelebt. Gelebt. Ich habe in Berlin gelebt. Ich habe in Berlin gelebt. Beleza, galera? Muito bom. Vamos agora para parte 2. Os verbos irregulares. Então, como é que eu faço o verbo irregular? Então, os verbos irregulares não tem regra. Infelizmente, eles não seguem uma regra, mas mesmo dentro dos verbos irregulares tem uma coisa que você pode prestar atenção. Normalmente a gente vai ter o G também, tá? O G faz parte.
e ele vai terminar com EN. Quase 100% dos verbos irregulares terminam também com EN, tá? Então, vai ter um G e vai ter um EN no final. Só que o meio dele, a raiz dele, pode ser que mude, pode ser que não, tá? Vamos pegar um verbo que não muda. Por exemplo, common. Common. O verbo common, se a gente pegar a raiz dele, é com. G na frente, EN no final. G common. G common. Agora, vamos pegar um que muda. Por exemplo, treffen. Treffen é um verbo que vai mudar. Ó. Você vai colocar o G na frente e o EN no final. Só que o meio dele não vai ficar getreffen, vai ficar getroffen. Como que eu sei disso? Decorando. Você não sabe, tá? Você vai decorando ao longo do caminho, conforme você vai aprendendo os verbos, tá? Então, você já vai anotando esses verbos que estão aparecendo aqui, você já vai anotando aí no seu caderno. Treffen, encontrar, passado, getroffen. Beleza? Lembra que o treffen já é irregular no presente. Normalmente, quando o verbo já é irregular no presente, provavelmente vai ser irregular no passado também, tá? Então, você já fica ligado nisso. Treffen, no presente, é a trifft. No passado, é a hat getroffen. Beleza? Muito bom. Agora, vamos para os verbos separáveis. Aqui, gente, você pode ter verbos separáveis que sejam regulares e sejam irregulares. Eu vou dar um exemplo de cada para você ver. Vamos pegar aqui o verbo einkaufen. Einkaufen. Ele é um verbo regular. Quando eu conjugo, eu falo ich kaufe ein, no presente. E no passado, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar a raiz, como é que é? Kauf, né? Lembra? Tira o N. Kauf. Einkauf, né? O verbo é einkaufen. Então, eu vou tirar o N e vai ficar einkauf. Só que nesse caso aqui, eu vou colocar o G no meio. No meio. Entre o ein e o kauf. Tá? Então, vai ficar eingekauft. Eingekauft. Por que mesmo? Porque o G fica no meio quando é um verbo separável. Você sabe onde separa, né? Einkaufen. Você conhece o verbo kaufen, né? E é einkaufen. G no meio e o T no final, porque é um verbo regular. Tá? É um verbo separável regular. Tem verbo separável irregular? Tem também. Vamos pegar o verbo anrufen. Anrufen. Anrufen, lembra? Ligar, telefonar. Prefixo, ruf, né? Partícula an, o G vai ficar no meio. Angerufen, com EN no final, porque é um verbo irregular, tá? Vou dar uma pausa aqui para te falar uma coisa. Cara, eu estou ensinando aqui alguns passos, algumas partes, né? Mas a melhor forma de você aprender Perfect é decorando verbo por verbo. Parece que é muito mais difícil fazer isso, mas não é, gente. É muito mais fácil você já aprender. Como é que se fala, por exemplo, Rodrigo, como é que se fala fazer em alemão? Fazer é machen, gemacht. Já aprende junto, tá? Como é que se fala encontrar? Ao contrário, é treffen, getroffen, tá? Já aprende até no presente, ó. Treffen, trifft, getroffen. Aprende junto assim, como se fosse uma coisa só. É mais fácil, tá? Então, vamos continuar vendo para você ver todos os tipos, tá bom? Mas eu acho mais fácil você decorar um por um. Beleza, vamos para a parte 4, que são os verbos que terminam com ir. Esse sim é legal, tá? Esse sim é legal porque isso não tem exceção, tá bom? Todos os verbos que parecem português, sabe, que vêm do latim, que terminam com iren, por exemplo, studieren, telefonieren, tá? Fotografieren, tudo isso que parece português, né? Porque vem do latim, e termina com iren, eles nunca vão ter o G. Nunca vão ter o G. E sempre vão terminar com T. Então, sempre são verbos regulares, tá? E não tem o G. Então, fotografieren, fotografiert. Studieren, studiert. Tá bom? Passieren, passiert. Tá? Nunca tem G. Isso é regra, isso é legal, isso ajuda pra caramba, tá? Vou te dar um exemplo. Ich habe Medizin studiert. Ich habe Medizin studiert. Beleza? Studieren. Termina com iren, por isso não tem G. Parte 5. Ó, já estamos na parte 5. Verbos com prefixos que não separam. Esse daqui já é um pouco mais avançado, mas você vai entender também. Por exemplo, você conhece o verbo kaufen. Acabamos de falar dele, né? Kaufen, que é comprar. Você também conhece o verbo einkaufen. Acabamos de falar dele também, que é fazer compras, que é um verbo separável. Ele tem um prefixo, que é o ein,
que separa. Quando eu conjugo ele no presente, eu falo ich kaufe ein. Agora, existe também o verbo verkaufen. Verkaufen, que significa vender, tá? Aliás, só dá uma pausa aqui para você prestar atenção na pronúncia, tá? Einkaufen, verkaufen. Einkaufen, verkaufen. Quando eu tenho um prefixo separável, a palavra forte está no prefixo. Então, é einkaufen. Einkaufen. Agora, quando ele não é separável, a tônica não está nele. Tá? Então, é verkaufen, verkaufen. Beleza. Mas o verkaufen significa vender. Tá? Significa vender. E quando eu conjugo ele no presente, eu não falo ich kaufe ver. Eu falo ich verkaufe. Ele é um prefixo. Você conhece o verbo kaufen, sabe que o ver é um prefixo, mas ele não separa. Quando isso acontece, o verbo também não ganha G no Partizip 2, no Perfect. Ele também não tem esse G. Então, por exemplo, ich habe mein Auto verkauft. Ich habe mein Auto verkauft. Beleza? Eu vendi o meu carro. Tá? Deixa eu te dar outro exemplo. Você conhece o verbo kommen. Kommen, vir. Tá? Não é kommen, é kommen, vir. Você conhece o verbo ankommen, que é chegar, que é separável, não está aqui, ele está em cima, angekommen. Mas você talvez conheça também o verbo bekommen, que é receber. Bekommen, eu não falo ich komme be, eu falo ich bekomme. Então, na hora de fazer o passado, eu não boto o G também, é ich habe eine gute Note in der Prüfung bekommen. Tá bom? Eu recebi uma boa nota na prova. Ich habe eine gute Note bekommen. Beleza? Sehr gut. E a parte 6 são os Mischverben, os verbos mistos. O que é isso? São verbos que, embora terminem com T, que é a característica dos verbos regulares, eles mudam a raiz deles, que é uma característica dos verbos irregulares. Então gente, só tem 7 Mischverben que você precisa decorar, tá? Você precisa saber que existem. E são eles esses daqui, ó. Nennen, brennen, wissen, denken, bringen, kennen und rennen. Eu poderia até acrescentar mais um aqui, deixar 8, que é o mögen, tá? Mas assim, isso aqui é só para você saber que existe, tá, galera? Você também decora eles e é mais fácil. Mas nennen significa chamar, nomear, tá? Dar nome a alguma coisa. O brennen significa queimar, tá? Queimar. Wissen bedeutet saber. Legal, né? Saber. Denken, pensar. Bringen, trazer. Kennen, conhecer. Rennen, correr. E mögen, gostar. E como é que fica o perfect deles? Como é que fica? Genannt. Vai vendo. Vai anotando também. Gebrannt. Tá vendo? Eles têm o G na frente, tem o T no final, como se fosse um verbo regular. Mas no meio muda. O nennen virou genannt, o brennen virou gebrannt. O wissen vira gewusst. O denken vira gedacht. O bringen vira gebracht. Kennen vira gekannt. Rennen. Gerannt. Mögen, gemocht. Alles klar? Vou aumentar um pouquinho aqui para você poder copiar. Super gut, né? Então, aqui botei 8, na verdade, tá? 8 Mischverben são os principais. Então, anota, decora e vamos seguir. Uma pergunta, gente. Vocês estão gostando? Vocês estão gostando do conteúdo? Escreve aqui embaixo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tá vendo que esse vídeo tá trazendo bastante coisa para você, tá bem completão, tá? Ainda tem muita coisa, fica por aí que ainda tem muita coisa para ver. A gente ainda tá só fazendo um apanhado, ainda vai aparecer muito conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu uso o verbo haben e o verbo sein? Quando eu uso o verbo haben e quando eu uso o verbo sein? Então, recapitulando, a gente viu aqui que a gente precisa do verbo haben e do verbo sein para fazer o perfect, certo? E a gente aprendeu a fazer mais o Partizip 2. A gente já aprendeu a fazer o Partizip 2. Agora a gente tem que saber quando que eu uso haben e quando que eu uso sein. Então, ó, para começar, a gente tem aqui. A gente usa normalmente o verbo haben, tá?
a não ser nas seguintes situações. Então, nas situações aqui embaixo, nós vamos usar o verbo sein. Sein. Verbos de deslocamento. Verbos de deslocamento. E aqui, presta bem atenção, é deslocamento, não é movimento. Tá? Eu posso fazer qualquer coisa com movimento. Eu estou falando agora, estou me mexendo. Mas isso não é um verbo de deslocamento. Eu posso estar comendo, eu estou me mexendo, estou me movendo, mas não estou me deslocando. Tá? Deslocamento é outra coisa. Ortsveränderung é a palavra em alemão. Ó. Mudança de local. Tá bom? Então, exemplos. Ich bin gestern ins Kino gegangen. Gehen vira gegangen. Então, ich bin gestern ins Kino gegangen. Fahren. Wir sind zum Strand gefahren. Wir sind zum Strand gefahren. Nós fomos, né, de algum meio de transporte para a praia. Fliegen. Maria ist nach Deutschland geflogen. Maria ist nach Deutschland geflogen. Reisen, viajar. Im Urlaub bin ich nach Kanada gereist. Nas férias, eu viajei para o Canadá. Und ankommen. Klaus ist zu spät angekommen. Klaus ist zu spät angekommen. Klaus chegou muito tarde. Beleza? Então, essa é a primeira forma da gente usar o sein. É o primeiro caso em que a gente usa o sein como auxiliar do perfect. Tá bom? E o segundo caso são verbos de mudança de estado. Mudança de estado, como assim? Mudança de estado mesmo. Por exemplo, ó, aufwachen é acordar. Então, eu estava num estado dormindo e agora eu estou num estado acordado. Eu acordei, mudei de estado. Outro exemplo ali, einschlafen. Einschlafen significa adormecer. Agora, o verbo schlafen, a diferença entre o verbo schlafen e einschlafen é bem interessante. O verbo schlafen é dormir, estar dormindo, né? Então, por exemplo, eu dormi por 8 horas. Isso eu vou usar o verbo haben como auxiliar. Ich habe 8 Stunden geschlafen. Ich habe, porque eu não mudei de estado. Estava dormindo e continuei dormindo. Agora, o verbo einschlafen é adormecer. É o exato momento em que você passa do estado acordado para o estado dormindo. Por isso que você usa o verbo sein como auxiliar. Ich bin, olha o exemplo, ich bin 8 Uhr eingeschlafen. Olha a diferença. Aqui tem duas diferenças interessantes que eu vou já deixar o vídeo aqui em cima, tá? A diferença entre schlafen e einschlafen e a diferença entre Uhr e Stunde. Não vou explicar isso agora para esse vídeo também não ficar grande demais, tá, gente? Mas vamos lá. O próximo exemplo é o verbo wachsen. Wachsen significa crescer, crescer. Então, die Blumen sind gewachsen. Die Blumen sind gewachsen. E frieren quer dizer congelar. Vamos ver todos os exemplos agora. Ich bin um 6 Uhr aufgewacht. Ich bin um 6 Uhr aufgewacht. Heute ist Maria sehr früh eingeschlafen. Heute ist Maria sehr früh eingeschlafen. Wachsen. Die Blumen sind gewachsen. Die Blumen sind gewachsen. Und frieren. Es ist sehr kalt heute. Mein Tee ist in der Tasse gefroren. Es ist sehr kalt heute. Mein Tee ist in der Tasse gefroren. Muito bom, gente. Agora vamos para o terceiro caso, que são as exceções, tá? Existem exceções e a gente precisa falar sobre elas. Existem 4 exceções que não se encaixam nem no primeiro, nem no segundo exemplo, tá? Que são o sein, o haben, o bleiben e o passieren. Aí vocês viram que eu escrevi um negócio aqui, ó. Com o sein e o haben é melhor usar o pretérito. O que é pretérito? A gente não vai entrar em que é o pretérito agora, mas só para você saber, o pretérito é um outro tempo verbal, que também é no passado, mas é um passado exatamente a mesma coisa. Se você for traduzir, a tradução é exatamente a mesma. Tá? Mas normalmente o pretérito é usado em forma escrita, em livros. Tá? Quando você está lendo um livro, normalmente está escrito no pretérito e não no perfect. Tá? E falando, as pessoas usam mais o perfect. Mas com o haben e o sein, embora eles tenham uma forma no perfect, o pretérito é mais usado. Vamos ver isso aqui, ó. Por exemplo, deixa eu colocar aqui assim, ó. Sein, ser, estar, óbvio, né? O perfect dele se fala Ich bin, por exemplo, in Deutschland gewesen.
olha lá. O sein vira gewesen. Tá vendo? Ich bin in Deutschland gewesen. E o haben, o haben significa ter, né? Então, o que a gente vai falar aqui, ó? Ich habe einen Hund gehabt. Ich habe einen Hund gehabt. Tá vendo? Eles têm a forma deles no perfect, no perfect. Só que a forma mais comum de falar isso seria assim, ó. Ich war in Deutschland. Eu estava na Alemanha, tá? Ich war in Deutschland. É bem mais fácil, inclusive, né? É só um verbo e é assim que normalmente se fala. Ich war, tá bom? Wie war deine Woche? Como foi a sua semana? E esse daqui, ich habe gehabt, normalmente as pessoas falam ich hatte einen Hund. Eu tive ou eu tinha um cachorro, tá bom? Então, esse aqui é o mais usado, galera. Hatte e war. Com esses dois verbos, tá bom? Com esses dois verbos. Ich war in Deutschland, ich hatte einen Hund. Tá? E as outras exceções? O bleiben e o passieren. O bleiben e o passieren. Por mais que eles não sejam nenhum deslocamento, nenhuma mudança de estado, eles usam o sein no perfect porque sim. Aí você decora porque sim, são só 4, então moleza de decorar, né? O bleiben significa ficar, permanecer, tem nada de movimento, né? Então eu fiquei em casa. Como é que eu falo? Eu fiquei em casa. Ich bin zu Hause geblieben. Ich bin geblieben, com sein. E o passieren é acontecer. Aconteceu. O que aconteceu? Was ist passiert? Was ist passiert? Com o sein. E não tem o G no passieren, por quê? Porque termina com iren, vem do latim, por isso não tem G. Alles klar? Tá entendendo, galera? Gut. Deixa aqui o seu like, hein? Não esquece. Vamos lá. E agora, quando que eu tenho certeza? Quando que eu tenho certeza se eu uso o verbo haben? Quase certeza, tá vendo? Quase certeza. Quando é que eu tenho quase certeza que eu uso o verbo haben? Você viu quando que usa o verbo sein, né? Normalmente você vai usar o verbo haben no resto, né? Nos verbos que não se encaixam nas outras categorias. Quais eram as outras categorias? Mudança de estado e mudança de local, né? Deslocamento ou mudança de estado. Ou as exceções ali. Quando não for nenhum desses três, provavelmente é haben, tá? Mas se você ter, por exemplo, os verbos que pedem acusativo, normalmente pedem haben. Quase todos eles pedem haben, tá? Tem exceção aqui, tem. Mas assim, se o verbo pede acusativo, é 98% de chance de ser haben, tá bom? E esse aqui não tem exceção, galera. Ó. Verbos reflexivos. Verbos reflexivos sempre fazem o perfect com haben. Quer ver um exemplo? Por exemplo, ó. Ich habe mich über dein Geschenk gefreut. Ich habe mich über dein Geschenk gefreut. Eu fiquei feliz com o seu presente, tá? É um verbo reflexivo, então faz o perfect com haben. Tá bom? Ich habe, por exemplo, outro, Maria hat sich für Kunst interessiert. A Maria antigamente se interessava por arte, tá? Antigamente a Maria se interessava por arte. Interessieren com acusativo, não, é um verbo reflexivo, então por isso fica com haben. Tá bom? Se for reflexivo, você não precisa nem pensar se é haben ou sein. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Verbos com acusativo, por exemplo, ich habe die Hausaufgabe gemacht. Mas aí eles vão entrar normalmente naquele outro die Hausaufgaben gemacht. Tá bom? Ich habe den Hund gesehen. Por exemplo, ich habe den Hund gesehen. Olha lá, ich habe den Hund gesehen. Tá, gente? Então, eles vão entrar, obviamente, também nas outras categorias, né? Não vão ser um verbo de movimento, não vão ser um verbo de mudança de estado. Eles vão entrar aqui, ó. Verbos que não se encaixam nas outras categorias, tá? Mas se você sabe que eles têm acusativo ou são um verbo reflexivo, você não precisa pensar tanto, tá bom? Eles aqui, os reflexivos sempre pedem acusativo, sempre fazem o perfect com haben, tá bom? Os reflexivos sempre fazem o perfect com haben.
Tá, e agora vamos ver a conjugação, né? Faltou ver a conjugação dos verbos haben e sein, não é? Vamos ver. Só para relembrar, tá? Então vamos, ó. Ich habe, du hast, er oder sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Alles klar? Por que isso é importante? Porque vai ter em todas as frases no passado, vão ter um ou outro, tá bom? Ich bin, du bist, er oder sie ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Tá bom? Tira um print aí, decora isso, que vai ser muito importante, né? Como eu falei, todas as frases em alemão no passado vão ter um ou outro, tá? No perfect. E como que eu descubro o perfect de um verbo? Como que eu descubro o perfect de um verbo? Eu vou te mostrar agora como é que você vai fazer para descobrir. E vai ser muito simples, galera. Você vai usar um dicionário. Um dicionário. Um que eu recomendo é esse Pons aqui, tá vendo? P-O-N-S, coloca aí no Google Pons. Ele é gratuito. Você vai colocar aqui, se você não, quando você abrir aí, você não vê essa página aqui, ó, Deutsch Português, é só você escolher a língua, tem várias línguas aqui, tá? Você coloca aqui Português do Brasil e você vai colocar o verbo aqui. Vamos pegar um exemplo do verbo gehen, tá? Que a gente já sabe que gehen é ir, né? Vai ter uma propaganda ou outra, tudo bem, os caras vivem disso, né? É de graça. Mas olha aqui, ó. É aqui que tá a mágica. Tá vendo isso aqui, ó? Verbo com sein. Verbo com sein. Ele te fala que ele usa o sein, tá? E a outra coisa que você tem que ver no dicionário é isso aqui, ó. Tá vendo que tem 3 coisinhas aqui? Você vai sempre na última. A última é sempre o do perfect. Então você já sabe, o dicionário te falou que o que significa, como é que é o perfect e se é haben ou sein. Mas olha só que interessante, olha que importante. Vamos pegar aqui o lesen. Tá? Verbo lesen. Ele vai te falar o seguinte. Verbo lesen. Ele vai te falar o seguinte. Que é gelesen. Tá vendo aqui? Gelesen. E não vai te dizer nada nesse lado aqui, ó. Aqui ele não tá te dizendo nada. Tá bom? Então, o que acontece? Quando ele não te diz nada, é porque é com haben. Tá? Ele só vai dizer alguma coisa aqui se for com sein. Se não for, ele não vai dizer nada. Mas ele te diz aqui, ó, que é gelesen. Tá vendo? Gelesen. Opa. Gelesen. Tá? E outra coisa interessante é que ele já diz também ele também te diz o presente. Olha aqui, ó. O presente é list. Então você pode saber, o presente é o primeiro e o último é o perfect, tá? É o Partizip 2. Então, lesen, gelesen. Tá? Gut. E um outro caso vamos pegar o verbo machen aqui. Verbo machen, tá? O verbo machen, o que ele me contou aqui? Ele não me contou nada, tá vendo? Não tem nada escrito. Se não tem nada escrito, é porque ele é um verbo regular. E se ele é um verbo regular, o dicionário está partindo do pressuposto que você assistiu esse vídeo aqui do canal Deutsch para Brasileiros e aprendeu a regra, né? O verbo regular, ele vai fazer com G na frente e T no final. Gemacht. Gemacht, tá bom? Então, viu que a regra funciona? Se não está escrito nada aqui é porque está na regra, tá bom? E se não está escrito que é com sein é porque é com haben. Beleza? Muito bom. Vem comigo, volta aqui. Beleza. A próxima pergunta que você pode se fazer é: Modal Verben tem perfect? E a resposta curta e grossa para isso aqui é tem, mas é um pouco inútil. Assim, não vou dizer que é inútil, tá? Mas é porque quase ninguém fala, quase ninguém usa o perfect, né? O Partizip 2 dos Modal Verben. Eles também são usados no Präteritum, tá bom? Mas eu vou te ensinar para você saber que existe. E quando você chegar lá na frente, você vai lembrar de mim, você vai falar assim, caraca, o Rodrigo falou sobre isso e vai ser um pouquinho útil agora. Vai ser um pouco útil lá na frente. Por enquanto ainda não, mas quando você aprender algumas coisas lá da frente, vai ser um pouquinho legal de você ter visto isso aqui agora, tá? Então, presta atenção, presta atenção. A primeira coisa é que todos os Modal Verben fazem o perfect com haben, tá? Então, ich habe e o Modal Verbo. Então, ich habe gekonnt. Ich habe gewollt. Tá, beleza. Mas, normalmente quando a gente usa um Modal Verbo, a gente usa um outro verbo no infinitivo, né? A gente usa um outro verbo, tipo, por exemplo, ich kann
Deutsch sprechen. Lembra disso? Ich kann Deutsch sprechen. Deixa eu escrever aqui para você acompanhar comigo. Ich kann Deutsch sprechen, isso é uma frase no presente, né? Ich kann Deutsch sprechen. Para eu fazer o perfect disso aqui, eu vou fazer assim, ó. Ich habe Deutsch sprechen können. Eu sabia falar alemão. É assim que se faz no perfect. Tá? Mas como eu te falei, ninguém vai falar assim. Ninguém vai falar assim. Então pode ignorar essa parte. Eu só estou te contando para você saber que existe. Tá bom? Vamos passar direto e vamos seguir aqui. Porque eu te falei, eu te botei isso aqui porque eu te falei que teria tudo sobre perfect, né? Então eu tive que colocar isso aqui. Mas não precisa ficar se ligando muito nisso aqui não, tá bom? Vamos seguir. Agora eu tenho exercícios para vocês e não vai embora não que depois dos exercícios eu vou ter uma coisa a mais. Então olha só. Dá um print aqui nessa tela, tá? Isso aqui tá um pouquinho para fora, pronto. Dá um print nessa tela e me conta. Eu vou te contar em 3 segundos qual é a resposta desses exercícios aqui, tá? Vamos lá. Beleza, então essa daqui é a resposta, gente. Vamos ver junto. Wir haben unsere Freunde getroffen. Nós encontramos nossos amigos, tá? 2. Maria ist heute nicht in die Schule gegangen. Verbo gehen, verbo de deslocamento, por isso com haben. Em cima, o getroffen, treffen vira getroffen, porque sim, né? É um verbo irregular. 3. Ich habe schon in München gelebt. Normal, verbo regular, tranquilo, normalzinho. Klaus und ich sind nach Hamburg gefahren. Outro verbo de deslocamento. Klaus und ich somos nós, né? Por isso wir sind nach Hamburg gefahren. Und Nina und Anna, elas, sind um 8 Uhr eingeschlafen. Lembra que eu falei do einschlafen? Adormecer, mudança de estado, por isso com sein. Acertou? Comenta aqui embaixo. Agora, mais uma coisa, gente. Hausaufgabe. Hausaufgabe. Tira outro print aqui. E, ó, eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários, tá? Até para eu saber se você está assistindo até aqui. Gente, se você assistiu até aqui, pelo menos comenta aqui embaixo assim, ó. Eu assisti até aqui. Eu aprendi alguma coisa. Ou eu aprendi muita coisa. Pode ser até eu não aprendi nada. Será que você aprendeu alguma coisa? Se você aprendeu qualquer coisa, gente, escreve aqui embaixo para mim. Quero muito saber, tá? E esse aqui é o Hausaufgabe, é o dever de casa. Coloca aí, eu não vou corrigir ele agora. Eu quero que você coloque nos comentários e eu vou corrigir nos comentários. Pensa direitinho, tá? E me conta para eu saber se você entendeu. É isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui um vídeo só sobre exercício lá. Não explico o que é perfect. É só para você treinar. Então, se você aprendeu, você vai lá nesse vídeo. Eu começo em oi, gente, tudo bem? Vamos fazer exercício e a gente vai direto para o exercício, tá bom? É muito bom para isso. Deixa aqui o seu like. Um grande abraço e até a próxima. Auf Wiedersehen.